Oi, moçada. Vamos resolver esse exercício que envolve força elétrica e força resultante. Vamos ler. Analise a figura a seguir. Analisando a figura, temos uma carga aqui Q1, uma carga aqui Q2 e uma carga Q3. A distância aqui entre Q1 e o centro aqui, né, e o eixo Y que passa por Q3 é em módulo D por 2, e entre Q2 e o mesmo eixo Y aqui que passa em Q3 também D por 2. Vamos ler. As cargas pontuais Q1 igual a Q0 em módulo, então aqui eu vou ter em módulo equivalente aí, né, ó, a Q0. Então Q1 equivale em módulo a Q0. Q2 também Q0 em módulo, porém negativo, né? Estão equidistantes da carga Q3. Então, se eu pegar a distância aqui entre Q1 e Q3, e a distância entre Q3 e Q2 é a mesma, que eu vou chamar de D, que também possui módulo igual a Q0. Então, todas as três cargas em módulo equivalem a Q0. Mas seu sinal é desconhecido. Geralmente, quando ele não dá o sinal de uma das cargas, você pode considerar um sinal qualquer, seja positivo ou negativo. Você vai ver que se você considerar um sinal, achar uma resposta, voltar e trocar o sinal e resolver a questão novamente, a resposta vai ser a mesma. A carga Q3 está fixada no ponto P. Então está aqui, né, o ponto P, Q3, sobre o eixo Y, conforme indica a figura acima. Então, só para refazer a figura, aqui é como se eu tivesse uma carga Q0 positiva, né, lá na frente, ó, outra carga Q0 aí negativa, né, negativa, e aqui, ó, considerando o centro aqui da reta, da semirreta que liga as duas, outra carga Q0 aqui embaixo com sinal desconhecido. Mas eu posso determinar um sinal qualquer, porque geralmente esse tipo de questão você vai determinar um sinal qualquer, se você voltar, trocar o sinal e resolver, você vai encontrar a mesma resposta. Vou considerar, por exemplo, positiva. E a distância entre essas duas e essas duas é igual, que eu vou chamar aqui, né, de, me desculpem aqui, de D, que é a distância entre elas, que é equidistante, então igual. Então, voltando a ler aqui, ó. Conforme indica a figura acima, considerando D igual a 2 metros, 2 metros é a distância entre Q1 e Q2. Então, como aqui, ó, Q3 está na metade, ó, D por 2, D por 2, nós teremos aqui 1 metro e 1 metro, 90 graus aqui, né? Q0 ao quadrado igual a 10 com unidades no sistema internacional, Newton em metros, onde K é constante. Qual a expressão do módulo da força resultante na carga Q3, que é essa Q0 que está aqui embaixo, né? Quanto vale a força resultante que atua nela em newtons em função de Y. Y é essa distância aqui, ó. Então vamos lá. Se eu considero a carga que está aqui embaixo, Q3, positiva e essa positiva, entre elas eu passo a ter uma força de repulsão, que eu vou chamar de F1. Agora, entre essa carga que está aqui, que é a Q3, que eu considerei positiva, e essa carga aqui, que é a Q2, que é negativa, eu passo a ter uma força de atração, que eu vou chamar de F2. Como é que eu determino a intensidade dessas duas forças? F1 passa a ser igual a K, que é a constante, módulo de uma das cargas, que é Q0, módulo da outra carga, que é Q0, né, que seria aqui essa carga 3 e essa carga 1, que ambas são iguais a Q0, dividido pela distância entre elas ao quadrado, que eu chamei de D. A intensidade da força 2 passa a ser igual a K, módulo de Q0,
módulo de Q0, que aí seria a carga 3, que é Q0, e a carga 2, que está aqui, que também é Q0, que criam essa força aqui, F2 de atração, dividido por D ao quadrado, que é a distância entre elas ao quadrado, que eu chamei de D, são equidistantes, então D e D. Se você analisar as equações aqui da lei de Coulomb, conclua essas duas forças possuem a mesma intensidade. F1 igual a F2, que eu vou chamar de F, para facilitar, né? Aí eu quero aqui então a força resultante sobre a carga 3. Vou desenhar aqui embaixo para ficar mais fácil a visualização, né? Carga 3 Q0, que eu considerei positivo. Então passo a ter aqui, ó, a força F1, que repele a carga 1 lá. A força F2 aqui, ó, que atrai a carga 2. Eu desejo a resultante entre elas. Nesse caso, eu acredito que seja mais fácil fazer por decomposição de vetores. Considerando esse ângulo θ, esse ângulo é igual. Afinal, F1 tem a mesma intensidade que F2, né? Então, decompondo essas duas forças, ó, ao decompor F2, nós podemos ter aqui, teremos uma componente para cima, que passa a ser F seno do ângulo θ, considerando que o θ aqui, né? Ó. Já o F1 passa a ter uma componente para baixo, que também é igual a F seno de θ. O ângulo é igual porque as duas forças possuem a mesma intensidade. F seno de θ para cima, que é a componente de F2 em Y. F seno de θ para baixo, que é a componente de F1 em Y, ó, elas se equilibram, que elas vão ter a mesma intensidade. Aí decompondo F1 e F2 em X, teremos aqui a componente do F2 em X, que é F cosseno de θ. Já a componente do F1 lá em X, ó, também passa a ser igual a F cosseno de θ. Afinal, F1 possui a mesma intensidade que F2, que eu chamei de F. Se eu tenho duas componentes para a direita, ó, nós teremos a resultante igual a F cosseno de θ, que é de F2, por exemplo, mais F cosseno de θ, que é a componente de F1. Então eu concluo que a força resultante que atua passa a ser 2 vezes F cosseno de θ. Ele pediu a resultante em função de Y. Então agora basta substituir, né? O F é o valor, a intensidade da força elétrica, que é igual a F1, que é igual a F2. Então, tanto faz, ó. F tem a mesma intensidade que F2 e F1, ó, que são iguais. Então, basta eu substituir a lei de Coulomb em F. Agora, o cosseno de θ, ó, como ele ficaria, né? A gente tem que achar quanto vale o cosseno do θ. Aí, voltando aqui em cima, na primeira figura do enunciado, eu vou apagar aqui, ó, só para ficar mais fácil enxergar, né? Deixa eu apagar para ficar mais fácil a visualização. Ó. Vamos lá. Fechando o triângulo aqui, ó, eu considerei o θ esse ângulo, ó, que é igual a esse. E aí, ó, ele é o mesmo ângulo que esse, ó. Aqui eu tenho Y, né? Ó. Aqui eu tenho D. E aqui eu tenho 1 metro, que foi dado no enunciado. Então, o cosseno do θ, ó, ele passa a ser igual a cateto adjacente, que é 1 metro, sobre D, que é a hipotenusa. Só que eu não posso deixar em função de D, eu tenho que deixar tudo em função de Y. Só que eu consigo relacionar aqui, ó, D com Y, com 1 metro, por Pitágoras. Eu posso escrever, né, que D ao quadrado, ó, vai ser igual a Y ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, D passa a ser igual a raiz
de y ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, o cosseno do ângulo aqui, ó, passa a ser igual a 1 dividido por raiz de y ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aí, indo lá embaixo, ó, vamos substituir, ó, no lugar de f, que é igual a F1, que é igual a F2, ó, colocando aqui a lei de Coulomb, vamos lá, a gente tem resultante igual 2 vezes F, que é K, ó, Q0 vezes Q0 dá Q0 ao quadrado, então K vezes Q0 ao quadrado, dividido por D ao quadrado, vezes o cosseno do ângulo aqui, ó, que é, vamos olhar lá em cima, 1 sobre raiz de y ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, vezes 1 sobre raiz de y ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, K vezes Q0 ao quadrado, ele deu no enunciado. Lembre-se, ó, tá aqui, ó, que é igual a 10 em unidades do sistema internacional. E olhando aqui, ó, o D ao quadrado, ó, o D ao quadrado aqui em cima é igual a y ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, substituindo, ó, temos que resultante igual a 2 vezes 10, tudo dividido por 1 ao quadrado mais y ao quadrado, vezes 1, tudo dividido por raiz de y ao quadrado mais 1 ao quadrado. Essa é a resposta, que eu tenho R, está aqui o R, que é a força resultante em função de y. Aí vamos olhar as alternativas. Ó, as alternativas aqui, se vocês repararem, em cima tem 20, embaixo está tudo dentro da raiz. Então vamos deixar dessa forma, ó, resultante 2 vezes 10, 20. Se eu pegar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né, e jogar aqui dentro da raiz, ó, fica raiz, né, de 1 ao quadrado mais y ao quadrado, tudo elevado à terceira. Então essa é a resposta. Voltando aqui em cima, né, e analisando as alternativas, ó, temos a alternativa B, 20, dividido por raiz de y ao quadrado mais 1, tudo elevado à terceira. Fica aqui mais um exercício. Espero ter contribuído. Um abraço, bons estudos.